Olá, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Paula, certo? E hoje eu vim dar aula de geografia para vocês. Hoje a gente vai ver o terceiro livro, ou o terceiro capítulo do livro, certo, gente? Que se chama A População Brasileira, tá, gente? Hoje a gente vai falar da formação dessa população, sobretudo do desenvolvimento da mesma, certo, galera? Então, vamos voltar aqui, gente, para como essa população ela se forma. Para a gente entender como que essa população se forma, a gente tem que entender o contexto em que o próprio Brasil, né, se constitui, certo, galera? Então vamos voltar lá para 1500, quando o tal Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil, certo, gente? Quando Pedro Álvares Cabral chega aqui no Brasil, né, em suas grandes navegações, quem é que estava aqui? O Brasil estava desocupado? Não, né, gente? O território do Brasil estava ocupado, né, pelos que eles denominaram de índios, né, ou seja, os nativos da terra. E estima-se, galera, que aqui no Brasil existiam de 2 a 6 milhões de índios. Obviamente que não era um povo uno, né, não era só um tipo de povo, eram vários tipos de povos diferentes espalhados pelo território brasileiro. O que acontece? Quando os portugueses entram em contato com esses índios, o que acontece? Centenas de milhares de índios vão morrer, gente. Como se fosse assim, vão morrer as moscas mesmo. Isso porque os portugueses, né, vão trazer diversas doenças para o território brasileiro, as quais os índios nunca tinham sido expostos antes, certo, gente? E vão morrer por outros motivos também, né? Em guerras mesmo, porque os índios não vão aceitar assim, tão facilmente perder o seu território, né, para os portugueses, né? Porque quando os portugueses chegam aqui, eles vão querer dominar, obviamente, vão conseguir, mas isso não vai ser assim, tipo, cheguei e os índios deram as terras. Claro que não foi assim. Houve revolta, certo, indígena, só que, né, os portugueses tinham alguns armamentos que foram possíveis para que se dominassem, né, o território e os índios, né. Também os índios foram escravizados, certo, e quando tentavam fugir eram mortos também, certo, gente. Então, houve aí realmente um genocídio do povo indígena, né, pelos portugueses, certo, galera? E aí, gente, um outro povo que veio para cá pro Brasil foram o quê? Os africanos, né, os negros. Eu até, lá no livro de vocês, vai estar assim, chegadas dos negros, né? Eu grifei aqui, gente, porque eu quero problematizar um pouquinho com vocês essa questão de chegada, certo? Porque quando a gente fala chegada, parece que lá vem, né, os negros da África, assim, por livre e espontânea vontade, por favor, me escravizem, né? Mas não foi dessa forma, e a gente sabe que não foi assim, né? Essas pessoas, elas foram traficadas, certo? E trazidas à força em navios com péssimas condições, né? Que eram os navios negreiros. Inclusive, grande parte dessas pessoas morriam em alto mar pelas condições mesmo dentro dos navios, né? Que era super insalubre. Fora que eram muita gente aglomerada em um pequeno espaço, né? Nos navios, enfim. E aí essas pessoas, os negros, eles são trazidos para cá, né? E aí para serem, obviamente, escravizados, como a gente já conhece, né? Essa história. E aí, gente, a formação do povo brasileiro vai se constituir inicialmente por quê, né? Índios, portugueses e o quê? E negros, certo, gente? E aí essas pessoas, eventualmente, vão o quê? Vão casarem umas com as outras, enfim, e vai haver aqui uma questão chamada de miscigenação, certo, gente? Sobretudo, gente, porque quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, né, estupraram muitas índias, certo, gente? E assim como os portugueses também estupraram muitas negras, né, e elas engravidaram, e aí tiveram filhos, e essa mistura, né, ela foi acontecendo aí ao longo dos séculos, certo, galera, ao longo das décadas, e aí o Brasil aqui, ele vai se formando bem miscigenado mesmo, misturado, né, uma mistura de 3 raças diferentes, né, como diria aí Darcy Ribeiro, enfim. E aí, gente, essa população, né, ela vai tendo aí um crescimento, certo, de 1500
para cá, né, muitos eventos vão acontecer no Brasil, né, que aí é possível aí um crescimento demográfico dessas pessoas, certo, gente? Essa população brasileira. Sobretudo, o que vai acontecer também no Brasil, gente, é o quê? Uma migração, né? Uma imigração de pessoas que vão vir de outros países para o Brasil, certo, gente? Vão ser asiáticos, orientais, enfim, pessoas de vários países, né? Outros povos europeus vão vir para o Brasil e se fixarem aqui, certo, gente? Por quê? Porque posteriormente vão haver muitas guerras aí da Europa, com a Ásia, enfim. E aí essas pessoas vão se refugiar aqui no Brasil. E aí é por isso que a gente é conhecido aqui no Brasil, gente, por sermos bem miscigenados mesmo, por sermos uma mistura não só de índio, portugueses e negros, mas posteriormente de asiáticos, orientais, europeus, outros povos europeus, enfim. E aí, gente, lá em 1930, lá em 1930 vai acontecer a industrialização do Brasil, certo, gente? E aí, o que é que vai acontecer? Finge que isso aqui é o Brasil, né? Enfim, finge. O que é que vai acontecer? Vai acontecer migrações dentro do próprio Brasil. Isso por quê, né, gente? Principalmente vai acontecer, daqui do Nordeste para o Sul, né? Por que isso vai acontecer, né? Não sei se vocês sabem, mas o Ceará, por exemplo, né, que é um estado aqui do Nordeste, vai ser assolado por muitas secas. Uma das grandes características do Ceará é sempre ser acometido por secas, né? E com a seca vem muita fome. O que essas pessoas faziam? Elas migravam para outras regiões do país em busca de oportunidades, enfim, né? De mudar de vida. Então, um país que antes só recebia imigrantes, agora está também realizando migrações dentro do próprio território, certo, gente? Enfim, gente, esse aqui, né, é um panorama geral aí de como essa população brasileira ela vai se constituindo aí, certo? Eu quero que vocês deem uma lida nesse capítulo, né? Ele é um capítulo um pouquinho maior, certo? Então eu quero que vocês façam aquele habitual resumo que vocês já têm costume, certo? E aí eu vou mandar uma atividade para vocês estarem realizando, certo, galera? Então um beijo, até a próxima aula.